Você já viu uma imagem desse tipo e se imaginou o que poderia ter acontecido para esse avião encostar a cauda no chão? No vídeo de hoje você vai entender a importância do peso e balanceamento nas aeronaves. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Só lembrando da campanha do Aero de 1,5 milhão de inscritos, então já te peço para engajar na nossa campanha para fazer o canal chegar em 1,5 milhão. É só você se inscrever e se você puder convidar mais uma pessoa para se inscrever também, vai ajudar muito a gente. Não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você puder. E lembrando da loja do Aero, lá a gente tem agora a nova coleção limitada, com 5 estampas de aviões estranhos que a gente já fez vídeo aqui no Aero. Eu estou usando uma delas, esse aqui é o Boeing RC-1. Tem outras 4 estampas bem legais. O link da loja está aqui na descrição. Corre lá depois do vídeo e dá uma olhada. Se tem duas coisas muito importantes que sempre tem que ser levado em consideração por qualquer operador de aeronaves em qualquer voo, é o peso e o balanceamento. O peso, a gente não pode colocar qualquer coisa no avião, carga ilimitada e achar que ele vai voar. Existe um limite, um máximo que aquele avião pode carregar. Para começar, o avião tem o seu próprio peso, da sua própria estrutura, e além disso, vai acrescentar combustível e carga paga. O balanceamento é o equilíbrio, é onde que está o centro de gravidade desse avião, que funciona como se fosse uma gangorra. Se a gente pegar um avião como esse daqui, o seu centro de gravidade, ele fica aqui no meio, né, onde estão as asas, e existe esse equilíbrio, ele funciona exatamente dessa forma. Mas, começando a falar do peso, só que é importante a gente lembrar que o peso máximo de decolagem é diferente do peso máximo de pouso, principalmente para os aviões maiores, que essa diferença de peso são toneladas. O avião sempre vai pousar mais leve do que decolou. Isso acontece porque é levado em consideração o consumo de combustível. É exatamente por isso que quando tem alguma emergência, que o avião precisa voltar para o aeroporto de origem, de onde ele decolou, logo depois da decolagem, ele precisa queimar aquele combustível ou se não jogar o combustível fora para chegar no peso máximo de pouso. Ele não pode simplesmente chegar e encostar muito pesado acima do limite de peso, porque vai danificar a estrutura, vai ter algum problema. É claro que quando se tem uma emergência, isso precisa ser feito, como já aconteceu algumas vezes, é levado em consideração que vai salvar aquelas pessoas dentro do avião mais do que a estrutura do avião em si. Então, danificar um trem de pouso, o avião precisar ir para manutenção, isso daí já é considerado no caso de uma emergência. Mas eu já estou saindo completamente da operação normal. Quando a gente fala em aviões de pequeno porte, essa diferença entre o peso máximo de decolagem e o peso máximo de pouso é muito pequena, mas ela existe também. Agora, para uma operação aérea, é importante a gente dividir quais são os pesos, o que pesa o que dentro de um avião. Começando pela própria estrutura dele, o peso básico, ou seja, o quanto o avião pesa para ele existir. A sua fuselagem, os motores, os fluidos que tem dentro, mas tirando carga paga, tirando tripulação, tirando combustível. E também tem o equilíbrio, o balanceamento natural do avião de projeto. Se a gente pegar a maquete de um avião desse daqui, esse aqui é um RJ-145, dá para notar que as asas estão mais para trás. A gente tem uma parte de fuselagem maior aqui do que um outro avião como esse aqui, esse Embraer E190. Isso acontece porque esse avião tem os motores na cauda. Os motores são bem pesados. Para manter o centro de gravidade alinhado aqui com as asas, os motores precisam ficar numa parte menor de fuselagem do que a parte da frente. Basicamente, esse comprimento de fuselagem aqui está compensando a quantidade de peso que os motores representam aqui na parte de trás. E se a gente pega um E190 como esse daqui, as asas ficam mais no meio da fuselagem porque os motores estão embaixo das asas. Agora, voltando um pouco na questão de peso, dividindo o que cada coisa pesa. A gente tem o peso da aeronave, da estrutura, tem o peso básico operacional, que para fins de cálculo é levado em consideração o peso básico do avião mais a tripulação. E depois disso tem o cálculo de quanto de combustível vai a bordo e também quantos passageiros e o quanto de carga vai no avião. Tanto passageiros quanto carga é chamado de carga paga, porque muita gente deve escrever aí nos comentários que o que faz o avião voar é o dinheiro e de fato é isso daí. Então a carga paga é muito importante. Quando uma companhia aérea vai criar uma nova rota, eles têm que calcular qual avião que vai ser usado para aquela rota, para que eles possam colocar a quantidade certa de combustível e carregar o máximo de passageiros que aquele avião comporta. Porque vale lembrar o seguinte, se você colocar num avião a quantidade máxima de passageiros que ele comporta, máxima de carga e máxima de combustível, ele não vai conseguir decolar, porque extrapola o chamado envelope, né, o que fica dentro do gráfico dele de peso. Então,
Quando você coloca muita carga, diminui a quantidade de combustível. Exemplo disso são aviões cargueiros, como o Antonov AN-225, o maior avião do mundo. Ele tem uma capacidade grande de carga, só que se você colocar tudo que ele comporta dentro, ele vai diminuir a autonomia, porque os operadores vão ter que diminuir a quantidade de combustível para aquela carga poder ser carregada por aquele avião. Então é por isso que muitos aviões precisam fazer escalas técnicas numa determinada rota para abastecimento, porque se colocasse o máximo de combustível, o avião não conseguiria fazer aquela etapa por conta de quantidade de peso. Todos esses cálculos numa companhia aérea são feitos pelo despachante operacional de voo, o DOV. É um profissional que ninguém vê que ele está lá, mas ele está trabalhando e ele é extremamente importante para garantir que o peso seja certo dentro do avião, a carga seja correta e distribuída de forma certa também, para manter o balanceamento, para manter o equilíbrio do avião, dessa gangorra. Em aviões menores, na aviação geral, esse trabalho é feito, pode ser feito por um DOV também, no caso de um táxi aéreo, mas em aviões particulares isso é feito pelo próprio piloto. Então quando a gente fala assim, o avião está fora do envelope. O que é o envelope? É um desenho num gráfico, né? Tudo de peso e balanceamento tem que estar dentro daquele gráfico e aí ele está dentro do envelope. Se ele sair daquele gráfico, ele está fora do envelope e pode começar a representar risco para a operação por estar fora daquilo que o fabricante do avião determina para aquela operação. Quando a gente fala em carga paga, ou seja, tudo que está sendo transportado por esse avião, é pesado também. Então, quando você chega no aeroporto para fazer o check-in, você tem que pesar a sua mala. Aquele peso está sendo levado em consideração no cálculo do peso e balanceamento da aeronave, de toda a bagagem. Carga, a mesma coisa, então passa por uma balança. E os passageiros, não precisa pesar? Bom, é muito difícil pesar passageiros, até seria algo constrangedor. Imagina você chegar no aeroporto e tem uma balança lá que você tem que subir para o operador marcar o seu peso para fazer o cálculo. Então não se faz isso, mas na grande maioria das vezes é levado em consideração um peso médio de 75 quilos por passageiro. E aí multiplica, né, para ter essa média de peso. Agora que você já entendeu toda essa questão de peso, é muito importante entender o equilíbrio, o balanceamento da aeronave. Porque não adianta a gente pegar 30 toneladas de carga e colocar na frente do avião. Ele não vai nem conseguir levantar o nariz na hora de decolar. Ou colocar todas essas toneladas de carga na cauda. Quando ele decolar, ele vai fazer isso daqui e não vai conseguir voar. Então é importante que esse peso seja distribuído ao longo da fuselagem. E é por isso que num avião comercial a fuselagem toda é dividida em seções ou estações. E eu até mostro isso com mais detalhes na série que a gente fez no ano passado de aviões que transportam carga. Dentro dos aviões cargueiros tem escrito na fuselagem o quanto cada seção pode carregar de carga. Então vamos supor que um avião desse aqui possa carregar 50 toneladas. Em cada parte, cada seção da fuselagem vai ter uma quantidade máxima. 2 toneladas aqui, 2 aqui. No meio do avião, onde estão as asas, se carrega mais peso, então 5 toneladas no meio. Tudo isso é um exemplo, tá? E 2 toneladas aqui nas seções traseiras da aeronave. E aí é o despachante operacional de voo que vai determinar qual carga vai aonde. Quando a gente fala de um avião de pequeno porte, como um Cessna 172, por exemplo, que carrega até 4 pessoas, ele tem um bagageiro só, então é uma seção para colocar mala. Só que se a gente notar o bagageiro desse Cessna 172, essa parte de trás, que vai até a empenagem, os estabilizadores ali atrás, ela é oca. E ali não pode colocar carga. E o operador desse tipo de avião sabe disso. Então às vezes um passageiro leigo olha aquilo lá vazio e fala, pô, por que não pode colocar carga aqui? Tem tanto espaço vazio. Porque se colocar carga ali, vai alterar completamente o centro de gravidade da aeronave e o avião não vai decolar. No caso do avião que eu vou, o Super Petrel, os ocupantes estão à frente do centro de gravidade. O centro de gravidade está ali nas asas. Então, quando eu vou sozinho, eu preciso compensar essa falta de peso de alguém no meu lado colocando um lastro no nariz do avião. Quando eu vou em 2 pessoas, aí eu não preciso do lastro porque o peso fica dentro do envelope sem o lastro. Agora é importante saber que essa questão de peso e balanceamento funciona quando o avião está no chão, principalmente na parte de trás, na cauda, para evitar que o avião sente no chão, ou seja, bata a cauda no chão. Então, quando os operadores estão carregando um avião, eles têm que carregar de forma correta. Se o bagageiro de carga é atrás, ele tem que ir pondo a carga e distribuindo, jogando para frente, porque se ele colocar tudo aqui atrás, o avião vai bater a cauda no chão,
como acontece, né, com esse avião da foto aí, por exemplo, ou outros casos, né, que pode exatamente ter sido isso, uma carga mal distribuída. Quando a gente passa isso para aviões de passageiros, é a mesma coisa. Passageiros representam peso, eles fazem parte da carga paga, então eles têm que ser distribuídos de maneira correta dentro do avião. Então vamos supor, a gente tem um avião aqui, que cabe por volta de 100, 120 pessoas. Vamos supor que metade desse avião seja de um time, de uma delegação aí de 50 pessoas. E esses passageiros compraram os assentos aqui da parte da frente do avião. E eles estão viajando juntos. Mas aí, por conta de algum imprevisto, esses passageiros não conseguem chegar no aeroporto e o avião precisa sair mesmo sem esses passageiros que não chegaram. Logo, vão ser 50 pessoas a menos na parte da frente do avião, num avião que cabe por volta de 100 pessoas, isso é 50%. Então, o despachante operacional de voo não pode deixar os outros 50 passageiros na parte de trás do avião, porque senão vai comprometer muito o balanceamento. É aí que eles refazem o cálculo e reposicionam os passageiros que ficaram no avião. Eles vão distribuir ao longo de toda a fuselagem para manter o peso e balanceamento correto. Então, se você está num avião e a comissária chega para você e fala, por favor, pode se levantar e sentar numa poltrona lá na frente ou uma poltrona lá atrás, enfim. Isso aí está sendo feito por conta de rebalanceamento. Um novo cálculo que foi feito posicionando as pessoas dentro do avião para ficar no equilíbrio correto, no balanceamento correto. Isso não é feito só com os passageiros, mas também pode ser feito com as cargas, com as bagagens que estão no porão embaixo do avião. E sempre respeitando o envelope de cada avião, né? O que aquele avião foi projetado para carregar em cada seção, o peso certinho de cada uma delas. Carga e bagagem precisam estar devidamente presas dentro do porão. Se é um avião cargueiro, ele está carregando uma carga bem no centro, né, porque ela é muito pesada, essa carga tem que estar muito bem amarrada para evitar que ela se desloque durante o voo, porque se uma carga se desloca para trás, por exemplo, o avião vai ficar completamente incontrolável, porque essa gangorra vai pesar mais atrás e aí ele vai estolar e vai cair, e infelizmente esse tipo de acidente já aconteceu. Quando o avião está no chão sendo carregado, o despachante operacional de voo, os operadores precisam saber como carregar para o avião não sentar no chão, não bater a cauda no chão, como eu falei antes. Em aviões menores, onde a porta de embarque é atrás, na cauda, como um ATR ou um Cessna Caravan, por exemplo, existe bem na pontinha ali atrás na cauda uma espécie de haste que encosta no chão justamente para o avião não bater a cauda no chão. Então, se sobe uma pessoa e o avião tende a querer levantar o nariz, né, bater a cauda no chão, essa haste vai encostar primeiro e evita que isso aconteça. É claro que essa haste é retirada antes do avião decolar. Mas num avião de pequeno porte, uma pessoa só é capaz de fazer a cauda bater no chão se esse embarque não for feito de forma correta. Agora, nos aviões comerciais maiores também tem critério para embarque e desembarque de passageiros, mas na questão do desembarque atual, que não é mais feito como era antes, né, que todo mundo levanta, fica em pé esperando a porta abrir e sai todo mundo em fila indiana, hoje não, hoje os comissários vão chamando fileira por fileira. E aí, vamos supor que você está lá na fileira 5 e fala, eu sou um dos primeiros, então na hora de sair, eu vou sair primeiro. E às vezes não é isso que acontece. O comissário fala, passageiros da fileira 1, 2, 3 e 4, 30, 31, 32 e 33. Você da fileira 5 ficou lá, ué, mas e por que não eu? Justamente porque eles estão desembarcando aos poucos, né, na frente e atrás, para evitar que fique muita gente atrás e o avião bata a cauda no chão. Se o avião for desembarcado dessa forma, em sequência numérica de fileira, todo mundo aqui da frente vai desembarcar antes do que o pessoal de trás. O peso vai se concentrar mais aqui atrás e o avião vai sentar no chão. Então sempre é levado em consideração o cálculo de peso e balanceamento nas aeronaves. Então, a próxima vez que você vê uma imagem como essa aí do avião que bateu a cauda no chão, saiba que o motivo pode também ser um erro operacional, colocando muita carga na parte de trás do avião, e aí ele empina mesmo, não tem jeito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se engajar na nossa campanha de 1,5 milhão de inscritos, se inscrevendo aqui no canal do Aero e indicando o canal para um amigo seu também, beleza? Não esquece de curtir. Se quiser acrescentar algo nos comentários, escreve aí embaixo, compartilhe o vídeo com quem você puder. E agora que acabou, não esquece, Loja do Aero, nova coleção limitada de camiseta, é uma edição especial, o link tá aqui embaixo na descrição. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.